Análise detalhada da questão número 109 da prova do Enem, versão principal de 2020. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o ou o quê? Aumento da pressão interna e os riscos de explosão. B. Dilatação da panela e a desconexão com a sua tampa. C. Perda da qualidade nutritiva do alimento. D. Deformação da borracha de vedação. Ou letra E. Consumo de gás desnecessário. Vamos então, galera, fazer a análise completa dessa questão. Primeiro tópico que nos chama a atenção aqui no enunciado é o fato dele colocar que as panelas de pressão elas reduzem o tempo de cozimento dos alimentos. Por que elas fazem isso? O próprio enunciado já falou. Porque elas elevam a temperatura de ebulição da água. Se você estiver trabalhando com uma panela aberta, considerando uma pressão normal, tá, gente? Uma pressão ao nível do mar. Quando você está trabalhando com uma panela aberta, e aí você começa aqui a aquecer essa panela. Quando chega nos 100 graus Celsius, essa água ela vai começar a ferver e considerando a água como substância pura, a sua temperatura vai se manter ali praticamente constante nos 100 graus. Independente da intensidade da chama estar alta ou baixa. Por isso que o mais inteligente a ser feito quando você está cozinhando o alimento está fervendo? Baixe o fogo, coloque no mínimo, porque isso não vai alterar o tempo de cozimento do alimento se esse cozimento for uma imersão em água. Mas professor, se eu colocar o fogo mais intenso, vai fazer mais bolhas ou a água está ficando mais quente? Não, galera, a temperatura da água está na casa dos 100 graus. Quando você aumenta a intensidade da chama, você está acelerando a velocidade com que a água evapora. Mas a temperatura dela não muda, porque esse calor que a água está recebendo, ela está usando para trocar de estado físico e não para causar uma variação de temperatura. É o que a gente chama na física de calor latente. Então a água está recebendo esse calor e trocando de estado físico. Agora um detalhe importante também que eu preciso observar para vocês essa temperatura de 100 graus de cozimento em panela aberta, ela acaba por vezes limitando o tempo de cozimento. Então se você está cozinhando aqui um feijão, aquele feijão mais duro, numa panela aberta, você pode demorar ali seus 20, 25, 30 minutos e claro, quanto mais tempo cozinhando, mais gás você está gastando e diga-se de passagem que o gás de cozinha não está nada barato no nosso Brasil. Então é interessante que você acelere o cozimento. O que você faz? Panela de pressão. A panela de pressão, galera, o que ela faz? Qual que é o princípio dela? O princípio dela é que isso aqui esteja fechado, tá? E você tem aqui o líquido em aquecimento. Claro, fechado, mas você tem aqui aquela válvula, que é uma válvula de segurança, tá? Você tem aqui o peão, que é aquilo que fica girando no meio da panela. E as panelas, elas normalmente têm uma válvula de segurança aqui lateral, que eu vou explicar para vocês para que serve. O que acontece? À medida que você vai aquecendo a panela de pressão, a água aqui dentro ela vai evaporando. Quanto mais a água evapora, mais ela cria uma pressão sobre o próprio líquido. Então essa água que vai evaporando, ela vai criando uma pressão contra a superfície do próprio líquido. Esse aumento de pressão, ele dificulta ainda mais a fervura da água. Por quê? Porque nós aprendemos em propriedades coligativas que quanto mais alta for a pressão atmosférica, maior o ponto de ebulição do líquido. Se você está num ambiente de pressão atmosférica muito alta, o ponto de ebulição vai ser maior. O contrário é verdadeiro. Se você estiver num ambiente com baixa pressão atmosférica, a água vai ter um ponto de ebulição mais baixo, abaixo dos 100 graus. Então é comum em cidades elevadas, em cidades altas, por exemplo, La Paz, que é uma cidade que tem uma altitude muito elevada, você cozinhar muita coisa em panela de pressão.
Porque quanto mais alto você está na atmosfera, menor é a pressão atmosférica. Pressão atmosférica baixa significa ponto de ebulição baixo, então aquela água ela vai ferver abaixo dos 100 graus. Vamos supor que essa temperatura seja de 95 graus. Vamos supor que em La Paz a água ferva a 95 graus. Isso significa que quando chegar aos 95 graus, a água começa a ferver e a sua temperatura se mantém constante. E aí, ao invés de você estar cozinhando o feijão a 100 graus ou numa temperatura mais elevada, você vai estar cozinhando o feijão a 95 graus. Cozinhar a 95 graus vai tornar o cozimento mais lento ou mais rápido? Claro que mais lento. Então, o que você faz? Usa a panela de pressão. A panela de pressão ela cria uma atmosfera artificial e uma atmosfera de elevada pressão, fazendo com que a água chegue aos 100 graus sem ainda estar fervendo. Portanto, ela consegue passar dos 100 graus se mantendo no estado líquido. Então, quanto mais você aquece, mais a água evapora, mais aumenta a quantidade de vapor aqui em cima. Essa quantidade de vapor aumenta a pressão atmosférica, o ponto de ebulição da água progressivamente aumenta cada vez mais. Vamos supor, tá? Todos os números aqui que eu estou trabalhando com vocês são suposições. Vamos supor, galera, que essa água dentro da panela, ela consiga alcançar os 112 graus e aí ela começa a ferver aos 112 graus. Eu te pergunto, o que é mais rápido? Cozinhar um alimento dentro da panela de pressão com uma água se mantendo no estado líquido, apaguei aqui sem querer, deixa eu voltar. Com a água se mantendo no estado líquido a 112 graus, ou você cozinhar o alimento numa panela aberta, que o máximo que você vai conseguir fazer é com que a água chegue aos 100 graus, galera. O que vai ser mais rápido aí para o cozimento dos alimentos? Claro que a água a 112 graus, a água dentro da panela de pressão. Você consegue fazer com que a temperatura fique mais alta ainda, mantendo a água no estado líquido, e isso acelera o cozimento dos alimentos. Então, o que a panela de pressão faz é isso, galera. Ela mantém uma alta pressão para aumentar a temperatura de ebulição da água. E outro ponto interessante que eu consigo compartilhar aqui com vocês também é que esse pininho que fica aqui em cima da panela de pressão, esse pezinho, como o próprio nome disse, né, como eu coloquei, ele é um pezinho, ele exerce uma pressão aqui sobre esse pino, fechando ele. À medida que a pressão aqui dentro vai aumentando, chega uma hora que a pressão fica tão alta que a própria pressão empurra o pino para cima. E isso aí é para você manter a pressão aqui dentro num valor constante e seguro, e o excesso de pressão é sempre colocado para o lado de fora da panela. Se por algum motivo esse pino entupir, você tem uma válvula de segurança que normalmente fica na tampa da panela, que ela vai se abrir quando a pressão atingir um determinado limite. Isso vai acontecer porque esse pino está entupido, porque você não lavou direito a panela de pressão, meu querido aluno. Então, lave bonitinho, sempre coloque alguma coisa ali para desentupir e tirar as sujeiras para evitar ali qualquer tipo de acidente. Outra coisa interessante também é com relação à tampa da panela. Vocês já perceberam que a panela ela é curvada em cima. É como se a panela de pressão ela fosse isso aqui, né? O formato da panela é mais ou menos isso aqui. E aí quando você vai colocar a tampa aqui, ó, a tampa ela vai assentar aqui com esse movimento, com esse encaixe aproximado aqui, tá? Por quê? Porque quando a pressão ela começar a aumentar, esse aumento de pressão vai jogar a tampa contra a panela, ajudando na vedação da própria panela. Então, isso que vai acontecer, tá? Então, galera, basicamente é isso. A panela de pressão acelera o cozimento dos alimentos por aumentar. E isso faz com que você consiga economizar gás. Sim, a panela de pressão é uma excelente ferramenta para economizar gás, porque ela consegue fazer com que a água passe dos 100 graus, se mantendo ainda no estado líquido, tá? Por que você então reduz a chama? Porque o aumento da pressão interna e os riscos de explosão, você vai aumentar a pressão e os riscos? Não é por causa disso. Dilatação da panela? Não tem relação. Perda da qualidade nutritiva do alimento? Não é isso. Deformação da borracha? Também não. Consumo de gás desnecessário? Com certeza, tá? Você abaixa o fogo, porque você sabe que independente de estar em fogo alto ou em fogo baixo,
Depois que a água começou a ferver, a temperatura vai se manter constante, tá? Ao longo desse processo. Então a panela de pressão ela tanto te ajuda a economizar gás e no outro contexto, independente da panela estar aberta ou estar fechada, está fervendo, coloque o fogo no mínimo, que isso irá lhe ajudar no consumo de gás. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução detalhada, galera. Lembro a vocês que aqui no canal tem as playlists do Enem de 2019, 2018, 2017, todas as resoluções nessa pegada detalhada. Tem do Enem Principal, Enem PPL, vai lá e confere nas playlists do canal. Vou ficando por aqui, muito em breve eu volto com vocês para darmos sequência à análise do Enem 2020 versão principal. Abraço, meus queridos. Valeu!